Stephanie e esse é o canal Advogada Literária. Gente, mês de outubro, decidi trazer algumas resenhas para vocês curiosas. Essa, sim, eu sei que vai fazer muito sucesso aqui no canal, porque eu não sabia que teria uma série baseada neste livro, entre aspas, mas que envolvia o mesmo personagem, já que é um livro com personagem real. E fui surpreendida com essa notícia. Estou aguardando até agora para assistir essa série que todo mundo está comentando, porque eu queria gravar esse vídeo primeiro. Então, antes de começar, não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos. Também manda esse vídeo para aquele amigo seu que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, que ele seja mais um membro inscrito deste canal. Então, vamos lá pro vídeo. Gente, como vocês já viram aí na thumb, o livro é Meu Amigo Dahmer, que na verdade não é um livro em si, mas é uma graphic novel da editora Dark Side Books, onde já tem um tempinho que esse livro foi lançado, se não me engano foi lançado em 2017, e eu queria muito ler esse livro, muito antes de saber de série, enfim, porque eu nem sabia disso, mas porque esse gênero de livros me interessa muito. Eu nunca tinha lido um livro, uma graphic novel que falasse sobre serial killers em si. A não ser Lady Killers, mas assim, um que envolvesse personagens reais. Então, esse livro é em capa dura, vou mostrar de perto pra vocês. Lindíssimo, tem esse verniz localizado aqui no nome. É do Bechdorf, acho que é assim que fala. A parte de trás. Que, na verdade, é bem interessante, porque é a estrada que envolve os arredores da casa do Dahmer, da infância dele. E, olha, a parte de dentro tem ilustrações da graphic novel original americana, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Eu achei bem incrível. Eu vou mostrar pra vocês os traços. Ela é toda em preto e branco. E olha. E antes de falar exatamente sobre a minha opinião desse livro, olha, gente, eu vou dar uma passada sobre quem foi o Dahmer. Eu sei que todo mundo já deve conhecer ele, mas acho que é bem interessante. Esse livro tem por volta de 290 páginas, é bem gordinho, mas as folhas são grossas, dado o fato de que é uma graphic novel. Mas, gente, o livro é maravilhoso, esteticamente falando. Já vamos falar do conteúdo, tá? Então, antes de começar a falar sobre a minha opinião desse livro em si, vou contar um pouco sobre a infância do Dahmer e quem ele foi, tá? Bom, Jeffrey Dahmer foi um serial killer americano que cometeu 17 homicídios, onde envolviam estupro, canibalismo e necrofilia. As suas vítimas eram todos homens, em grande maioria negros e jovens. Gente, estamos em dia de eleição, então está rolando fogos aqui, comemorando a vitória de algum candidato, que eu não faço a menor ideia. Mas, enfim, né? Vai aparecer uns barulhinhos de fogos no vídeo. Sobre a infância do Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 1960, no dia 21 de maio, em Milwaukee, Estados Unidos. Jeffrey era filho de um químico, sua mãe era instrutora de máquinas. O Jeffrey era filho mais velho, os Dahmer tinham um filho mais novo, que nessa história deste livro, ele não é importante para essa história. Essa história é apenas sobre o Jeffrey Dahmer. O irmão dele não está envolvido nessa história e quase não é abordado, já que o foco é realmente sobre o Dahmer e não sobre o irmão, já que quem cometeu esses crimes terríveis foi o Jeffrey. Os pais do Jeffrey brigavam muito, constantemente, então isso era uma coisa que o Jeffrey via muito dentro de casa, os pais discutindo, eram brigas
terríveis. Ele, em alguns momentos, saía de casa para caminhar pela floresta para não ter que presenciar essas brigas dos pais. E eles acabam se mudando para Iowa, acho que é assim que pronuncia, nos Estados Unidos. Chegando lá, o pai do Jeffrey, que era o Lionel, ele passa bastante tempo na universidade, no seu laboratório de química, e quase não tem tempo para a esposa e para o filho, que é o Jeffrey. Então ele fica muito sozinho em casa, bastante isolado, e com a mãe que fica completamente sobrecarregada com todo o cuidado com o filho, mais o serviço de casa. A mãe, ela passa por diversos problemas psicológicos durante a infância e adolescência do Jeffrey. E a gente não se sabe exatamente nesse livro o que ocasiona eles, se ela tem algum tipo de problema anteriormente. Não, gente, eu juro pra vocês, eu tô dando só o que eu sei de histórias baseado nesse livro e de alguns conhecimentos gerais, assim. Mas eu não parei pra pesquisar a fundo a história do Jeffrey, porque eu não quero estragar a graça de assistir a série da Netflix. Então eu vou passar pra vocês um geralzão mesmo. Essas brigas constantes e o fato do Lionel viver muito tempo fora de casa era um certo problema pro Jeffrey, e isso era bem ruim pra ele. Após o nascimento do irmão mais novo do Jeffrey, eles se mudam para Ohio e o Jeffrey fica cada vez mais isolado, principalmente com o nascimento do irmão, que requer mais cuidados da família. Então o Jeffrey, que já era em si uma pessoa isolada, muito retraída, fica cada vez mais estranha, digamos assim. Então, no tempo em que o Jeffrey tinha sozinho, ele basicamente caminhava pela floresta e tinha certos hábitos estranhos, como, por exemplo, ele desde sempre gostava de guardar insetos mortos dentro de potes e meio que colecionava esses insetos mortos. Então, ele tinha hábitos muito estranhos, ele tinha muito medo de não se adaptar na escola, já que ele já tinha chegado numa idade que ele teria que começar a frequentar a escola. E ele era um menino muito magro, estranho, ele tinha hábitos bizarros, tipo esses dos insetos, vinha de brigas constantes dentro de casa, não tinha nenhuma atenção da família. Então, os próprios pais não enxergavam isso no Jeffrey. Então, pra ele também, ele sabia que ele era diferente, meio estranho, mas ele não sabia exatamente o que ele iria se tornar no futuro. Bom, pelo menos entende-se que não, né? Então, aqui terminamos sobre a infância do Jeffrey, porque quando ele começa na escola é exatamente o ponto para se começar este livro. Então, agora vamos para a parte do livro em si. Este livro é escrito por um colega de classe do Jeffrey Dahmer, que é o Death Back Death, eu acho que é assim que fala. Mas esse livro é escrito por ele para dizer como Jeffrey era na escola, não sobre os crimes. Esse livro não é sobre os crimes, esse livro não diz sobre os crimes em si, apenas um lá no finalzinho, porque tem esse gatilho aí da amizade deles. Então, o livro é para contar assim, o Jeffrey sempre foi um monstro, o Jeffrey deu algum tipo de sinal do que ele iria se tornar. Ele era uma pessoa popular na escola, ele não era uma pessoa popular. Ele teve algum gatilho que puxou essa faísca para começar a acender esse desejo nele de canibalismo, de necrofilia, enfim. Então, a ideia do livro é essa, mostrar como Jeffrey era na escola. Nesse livro, a gente vê que ele era uma pessoa bem quieta, bem isolada, e chega na pré-adolescência dele, né, onde de certa forma as pessoas começam realmente a serem populares ou não.
O Jeffrey, ele era bem excluído, mas ele se tornou muito alto e corpulento. Ele era, de certa forma, uma pessoa bonita dentro do padrão americano, digamos assim. Ele não era um homem feio, ele era um homem, de certa forma, atraente. Mas ele era muito estranho, não era nem de longe popular. E ele finalmente arrumou amigos, já que ele, para ser engraçado, imitava pessoas tendo ataques epiléticos. E os amigos dele, inclusive o autor desse livro, achava isso engraçado na época. Vocês têm que ter noção de que isso, gente, se passou há muito tempo atrás. Então, algumas coisas que podem parecer estranhas lendo o livro na época não eram tanto. Então, ele imitava pessoas tendo epilepsia, fazia piadas com pessoas que tinham algum tipo de doença. E os amigos achavam isso extremamente engraçado. Então, eles mantinham o Jeff por perto, porque eles queriam um entretenimento e o Jeffrey proporcionava isso, porque ele imitava como ninguém pessoas tendo ataques epiléticos. Nessa parte de infância e pré-adolescência, ele evolui nesses gostos deles de guardar insetos e passa a guardar animais atropelados que ele acha na floresta, no caminho, enfim. Ele gosta de ver como a carne se solta do corpo, dos ossos, enfim. E é por isso que ele faz isso. Ele não mata nenhum animal durante a infância, adolescência, a pré-adolescência ali. Ele pega animais atropelados que ele acha na rua, bota numa cabana que ele tinha, onde ele tem diversos potes com esses tipos de animais guardados lá. E ele chega a mostrar isso para pessoas, amigos, colegas, enfim. E as pessoas comentam o quanto isso era bizarro e o quanto ele era esquisito por ter esse tipo de hobby. Então, ele tem diversos jeitos e atitudes esquisitas, mas nada que dê a entender que ele é um psicopata. Sim, ele deu sinais de que ele tinha gostos meio mórbidos, mas ninguém prestou atenção, nem a família, nem os amigos. Ele era uma pessoa engraçada, tipo o bobo da corte. Oi, gente, o vídeo parou do nada, eu não vi, eu só vi de novo quando eu fui editar. Mas eu já tava bem no finalzinho do vídeo, já tô até trocando de celular, para isso não acontecer mais com o meu, tá com a memória bem cheia mesmo. Mas eu estava dizendo que o livro é muito bom mesmo, eu super recomendo para quem curtiu o documentário e também a série da Netflix. Desculpa a demora para poder postar esse vídeo, o mês de outubro foi bem puxado pra mim, mas não esqueci de vocês, não podia deixar passar essa resenha, então eu super recomendo. Se vocês quiserem adquirir esse livro, vou deixar aqui embaixo o meu link da Amazon. E também vou deixar o site da Darkside Books, porque aí se vocês quiserem comprar tanto pelo site da Amazon quanto pelo site da Darkside, as duas são super válidas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau!